Ser humano de todo o Brasil, de volta aqui no canal Física para Leigos. Aqui é o professor Leandrinho e vamos fazer questões para praticar sobre energia. Você que vai fazer o concurso do Bombeiro Militar do Rio de Janeiro, isso, tá se preparando? Vamos lá, vamos praticar sobre conservação de energia, falar de energia, né, nos exercícios como vimos na aula. E se você caiu aqui de paraquedas, não esqueça de se inscrever, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber a notificação de que tem vídeo novo. Vou estudar, por quê? Tem vídeo novo lá no canal Física para Leigos, isso mesmo. E depois que assistir os vídeos, não deixe de curtir, deixa seu joinha, que vai dar um engajamento no canal. Vamos lá? Pegue seu papel, seu lápis, sua borracha, vamos estudar, vamos praticar energia. Vamos à primeira questão. O texto e a figura a seguir refere-se às questões, ou questão, ou a, né, a seguir. Tem sido corriqueiras as notícias relatando acidentes envolvendo veículos de todos os tipos nas ruas e estradas brasileiras. A maioria dos acidentes são causados por falhas humanas, nas quais os condutores negligenciam as normas de boa conduta. A situação seguinte é uma simulação de um evento desse tipo. O motorista de um automóvel de massa M perdeu o controle do veículo ao passar pelo ponto A, deslizando sem atrito pela ladeira retilínea AB, de 200 metros de extensão. O ponto A está situado 25 metros acima da pista seguinte, BC, retilínea e horizontal. Ao passar pelo ponto B, a velocidade do carro era de 108 km por hora. O trecho BC, sendo mais rugoso que o anterior, fez com que o atrito reduzisse a velocidade do carro para 72 km por hora, quando então ocorreu a colisão com outro veículo, de massa 4M, que estava parado no ponto C, a 100 metros de B. A colisão frontal foi totalmente inelástica. Considere a aceleração da gravidade com o valor 10 metros por segundo ao quadrado e os veículos como pontos materiais, não importa o comprimento deles, tá? A velocidade com que o automóvel passou pelo ponto A, lá no início, em quilômetros por hora, e a intensidade da força resultante sobre ele, em função de M, nesse percurso AB, foram correta e respectivamente. Vamos lá então, duas perguntas. Qual a velocidade onde? Lá no ponto A, que é a velocidade do início, e outra, qual a força resultante sobre esse móvel? Em função de quem? De emissão. Vamos lá, vamos usar energia aqui, Leandrinho? Vamos! Por quê? Quando ele passa pelo ponto A, ele está com uma velocidade A, que eu não sei qual é, e está a uma altura em relação ao ponto B, ou seja, em relação ao trecho horizontal BC. Qual é essa altura? 25 metros. Como de A a B não tem atrito ou simplesmente é desprezado, nós temos uma conservação da energia mecânica entre A e B. Vamos lá então? Energia mecânica inicial, tá? Podemos até escrever assim, fica bem melhor, ó, para vocês entenderem melhor. Energia mecânica no ponto A, que é o ponto inicial que ele vai passar, tem que ser igual à energia mecânica no ponto B. Porque entre A e B não tem atrito, não tem dissipação de energia, tá? Importante, qual a energia ou quais as energias dentro da mecânica está no ponto A? Ó, ele tem um potencial energético, porque ele passa ali com uma velocidade, mas com certeza ele vai aumentar essa velocidade. Por quê? Porque no ponto A, quando ele passa, ele ainda tem uma energia armazenada, uma energia potencial. Então, além da energia potencial, ele passa no ponto A com uma certa velocidade, que a gente quer encontrar. Então, ele terá a energia potencial, que conhecemos como gravitacional, pois está a uma certa altura do ponto P, mais a energia cinética naquele ponto. Perfeito? Isso é igual. Percorrer toda a altura, com certeza vai chegar no ponto B com uma velocidade diferente com o que estava no ponto A.
mas já percorreu toda a altura, não atingiu nenhum corpo elástico. Então, no ponto B, ele tem apenas energia cinética. Vamos substituir agora os termos? Energia potencial gravitacional no ponto A. mg, e essa altura do ponto A. Mais energia cinética no ponto A. mva ao quadrado sobre 2. Igual energia cinética no ponto B. mvb ao quadrado sobre 2. Vamos lá. A massa eu posso colocar em evidência aqui do lado esquerdo da igualdade e simplificar com o lado direito. Então eu posso simplificar as massas. Ó, o que vai sobrar para nós? Vamos lá? O que vai sobrar para nós? Passar para cá. Vem comigo. G. Vamos substituir logo os valores? Ó, G, 10. A altura do ponto A ao ponto B, 25. Mais, vamos lá, VA ao quadrado sobre 2. Perfeito? Tranquilo, né? Isso é igual, opa, elevado a 2 aí, a VB ao quadrado. Quem é VB? Ó, se nós colocamos em metro a altura, em metros por segundo ao quadrado, a aceleração da gravidade, a velocidade no ponto B, vou te colocar aqui, a velocidade no ponto B, ela não pode ser de 108 km por hora. Eu tenho que transformar em metros por segundo. Para fazer isso, vocês sabem que eu vou precisar, olha que bonito, dividir por 3,6. Perfeito? Então, dividido por 3,6, a velocidade no ponto B será 30 metros por segundo. Alright? Vamos lá? Então vai ficar 30 ao quadrado dividido por 2. Minha gente, para poder simplificar esse 2, o que eu posso fazer? Eu posso colocar o denominador 2 aqui, só que quando eu faço aqui em cima algo, eu também tenho que multiplicar tudo isso aqui. Opa! Deixa eu fazer um esqueminha aqui. Eu tenho que multiplicar tudo isso aqui por 2 também. Tá certo? Então, sempre que eu faço uma coisa no denominador, eu tenho que fazer no numerador. Se embaixo eu coloquei o 2, multipliquei por 2, tenho que fazer em cima também. Agora, eu posso simplificar meu 2, tá? É como se fosse colocar um meio em evidência. Vamos lá. 10 vezes 25, ali não é o quadrado não, tá, gente? Estou multiplicando aquilo tudo por 2. 10 vezes 25 dá 250. 250 vezes 2 dá 500. Então, 500 mais PA ao quadrado igual a 900. 500 vai para o outro lado diminuindo. 900 menos 500, 400. Então, a velocidade no ponto A será mais ou menos 20, né? Que é mais ou menos raiz de 400. Como não está em sentido contrário, estou adotando para baixo como sentido positivo, então a velocidade é de 20 metros por segundo. Agora eu vou ter que fazer o contrário. Eu tenho que voltar a trabalhar em quilômetros por hora. Então eu vou multiplicar por 3,6. Perfeito? E multiplicando por 3,6, isso vai dar 72 quilômetros por hora. Poxa, Leandro, bacana a questão. Será que isso pode cair? Pode cair sim. Ainda falta a força resultante, que é o quê? Massa vezes aceleração. Vamos lá. Força resultante é emissão, que é a massa desse móvel, vezes aceleração. Qual o problema que a gente tem na questão? Exatamente aqui, ó, a aceleração. Eu não tenho o valor da aceleração. Poxa, Leandro, eu tenho a velocidade no ponto A, a velocidade no ponto B e o deslocamento, mas não tenho tempo. Opa, se você não tem tempo, usaremos Torricelli. Então, ó, velocidade final no ponto B ao quadrado é igual a velocidade no ponto A ao quadrado mais
duas vezes, olha elazinha aí, aceleração vezes o deslocamento de A até B, perfeito? Vou estar encontrando a aceleração. Velocidade no ponto B nós já tínhamos 108 km por hora, que são 30 metros por segundo, né? Então vamos colocar aqui, ó, 30 ao quadrado. E a velocidade no ponto A nós encontramos 20 metros por segundo. E a distância entre A e B? 200 metros de extensão. Poxa, Leandro, tranquilo, hein? Bacana a questão. Questão FGV, uma questão muito interessante. Vamos lá. Ó, 900 igual a 400 mais 2 vezes A vezes 200, onde já poderia ter feito 400A, ok? 900 menos 400, 500 dividido por 400 vai ser o meu A, ou seja, A igual a 1,25 metros por segundo ao quadrado. Vamos concluir então? Concluímos que, ó, a força resultante será a aceleração multiplicando a massa desse automóvel, pois ele queria a aceleração, a força resultante, perdão, em função do mzão. Tranquilo? Resposta letra C de coração. Segunda questão. Segundo o manual do proprietário de determinado modelo de uma motocicleta de massa igual a 400 kg, a potência do motor é de 80 cavalos. Então, cada um cavalo tem aproximadamente 750 watts de potência. Comentamos tudo isso na aula de quê? De potência, que eu vou deixar o cardzinho lá em cima para você assistir e resolver também essas questões de energia envolvendo potência. Se ela for acelerada por um piloto de 100 kg, a plena potência, a partir do repouso e por uma pista retilínea e horizontal, a velocidade de 144 km por hora será atingida em quanto tempo? Temos que lembrar, já que ele pede um intervalo de tempo, qual é a relação que esses elementos têm com o tempo. Vamos lembrar que potência nada mais é do que o trabalho desenvolvido pelo motor dessa moto em um intervalo de tempo. Então, olha o intervalo de tempo aparecendo aí, né? Olha o intervalo de tempo aparecendo. Eu preciso da potência que a questão me dá. Leandro, e o trabalho? Eu não tenho a força, não tenho o deslocamento, mas você tem a variação de velocidade, velocidade inicial igual a zero, e você tem a velocidade atingida, que é de 144 km por hora. Vamos lembrar da aula de energia, que o teorema da energia cinética diz que trabalho é igual à variação da energia cinética. Como a energia cinética inicial é zero, porque a velocidade é zero, então basta saber que o trabalho é igual à energia cinética final. Tranquilo? Vamos encontrar esse valor então? Trabalho igual a M vezes V ao quadrado sobre 2. Leandro, quem é esse M? Obviamente, é a massa da moto mais do piloto, tá? Então nós temos 400 mais 100 vezes velocidade atingida, 144 km por hora. Isso dá 40 metros por segundo. Vamos lembrar que basta dividir por 3,6, já fizemos na questão anterior, né? Ao quadrado dividido por 2. Vou aqui para o espacinho. Então, nosso trabalho será igual a 400 mil sistema internacional joules. Perfeito? Potência, watts, joule por segundo. Então, vou encontrar esse tempo em segundo. Um cavalo tem 750 watts. 80 cavalos X, então é uma regrinha de 3. A potência será 750, que é a cada cavalo, só que são 80, então basta multiplicar por 80, certo? Igual a 400 mil dividido pelo intervalo de tempo. Luxo, né? Luxo.
Podemos simplificar aqui 2 zeros com esses 2 zeros, né? E fazer ΔT igual a 4.000 dividido por 75 vezes 8. 4.000 por 8 dá aqui, ó, que bonitinho. Dá 500, né? Dividido por 75. Olha como reduziu o meu cálculo fazendo as simplificações. Resposta, aproximadamente 6,66, que é próximo de 6,7, como indica a letra D. Então, Leandrinho, potência pode misturar com questão de energia também. Sim, com certeza. Com o teorema da energia cinética, com a própria energia cinética potencial, a potência pode vir também nessas questões, ok? Letra D. Vamos a 3. Os Jogos Olímpicos recém-realizados no Rio de Janeiro promoveram uma verdadeira festa esportiva, acompanhada pelo mundo inteiro. O salto em altura foi uma das modalidades do atletismo que mais chamou atenção. Por quê? Porque o recorde mundial está com o atleta cubano Javier... Ih, rapaz, pronunciar isso vai ser osso, hein? Sotomayor. Ah, o Javier Sotomayor, desde 1993, quando em Salamanca ele atingiu a altura de 2,45 metros. Marca que ninguém, nem ele mesmo, em competições posteriores, conseguiria superar. A foto a seguir mostra o atleta em pleno salto. Considere que, antes do salto, o centro de massa desse atleta estava a 1 metro do solo. No ponto mais alto de seu salto, seu corpo estava totalmente na horizontal e ali sua velocidade era de 2,5 metros por segundo. A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e não houve interferências passivas. Para atingir a altura recorde, ele deve ter partido do solo a uma velocidade inicial em metros segundos de... Gente, eu fiz um esqueminha muito aqui simples, só para vocês entenderem o que está acontecendo. O centro de massa de um corpo humano é basicamente perto do umbigo aqui. Então, olha só. Antes de pular, atingindo uma velocidade que nós queremos saber, o seu centro de massa está a 1 metro do solo. E ele chega a uma altura recorde de 2,45 metros do solo. Tá? Bem, se você for fazer por conservação de energia, já que não houve interferências passivas, nós temos que a energia mecânica inicial, que é antes do salto, é igual à energia mecânica final. Amores, vou ensinar uma coisa muito simples aqui com vocês. Ó, antes, o seu centro de massa tem uma velocidade e está a uma altura em relação ao referencial solo. Assim como lá em cima ele também está adotando o referencial como o solo, tá? De 2,45. O que eu costumo falar para os meus alunos? Se você fosse fazer assim, quais são as energias mecânicas que você tem no início e no fim? Ora, Leandrinho, se o seu centro de massa está a uma altura ainda de 1 metro do solo, e nós estamos usando o solo como referencial, então ele tem uma energia potencial ali, porque ele está a uma altura do solo. Perfeito, então você vai ter que fazer um esforço com uma velocidade tal para elevar o teu corpo, que ele ainda tem ali uma energia potencial para queimar, vamos dizer assim, né? Então ele tem uma energia potencial gravitacional da altura inicial que está do solo, mais a energia cinética. E lá em cima, ele está passando com uma velocidade, então ele tem energia cinética e também está a uma altura que ele chegou com o teu corpo todo na horizontal, a sua altura máxima recorde, que foi de 2,45 metros. Então ele tem potencial mais a cinética final. Perfeito? Olha quanta coisa você tem para substituir. Pode fazer assim? Pode. Mas eu tenho uma outra ideia para dar para você também. Por que você não usa o centro de massa do corpo como meu referencial? Quando você usa como referencial, olha que interessante. Eu vou trabalhar a partir daqui sem a altura inicial, que eu estou adotando exatamente o centro de massa dele como o referencial, então ele está partindo do zero deste ponto.
E a altura que ele percorre até o seu máximo será de 2,45 menos 1, ou seja, 1,45 metros. Que aí você já elimina mais uma energia mecânica no início e passa a trabalhar assim. Vamos lá. Pegando aqui para cima, ó. Vou fazer aqui embaixo mesmo. Energia mecânica inicial passa a ser o quê? Apenas a cinética que ele vai impulsionar, já que eu adotei um ponto de referência, o seu centro de massa. Então será m V0 ao quadrado sobre 2. E a energia mecânica no fim, Leandrinho? Aí sim ele chega com uma velocidade lá, mais a altura, que eu vou chamar essa altura diferente de h', que é a diferença entre a altura total em relação ao solo e o seu centro de massa em relação ao solo no início, tá? mg h'. Então vou igualar isso, né, um ao outro. Vamos lá? Pegar aqui um espacinho para a gente poder fazer bonito. Vamos lá. Igualando m V0 ao quadrado igual mv ao quadrado sobre 2 mais mg h'. Massa do atleta não me importa neste momento. A velocidade inicial eu quero saber. Afinal, vale 2 raiz de 5 ao quadrado dividido por 2 mais 10 vezes 1,45, que é a diferença, né, entre ali as alturas. V0 ao quadrado igual a 4 vezes 5 sobre 2 mais 14,5. Resposta: a velocidade inicial será de 7 metros por segundo. Leandro, que interessante, você ainda disse duas formas de fazer. Letra A, vamos recapitular, ou eu considero o referencial como o próprio solo, e aí eu vou ter que adotar uma altura inicial, ele tem energia potencial no início também, ou eu adoto o seu centro de massa como referencial, que ele não tem uma altura inicial em relação ao próprio referencial centro de massa. Ele está partindo do zero e atingindo uma altura em relação ao centro de massa de 1,45. Essa dica aqui do Leandrinho é muito comum para você resolver aquelas questões de montanha-russa, né? Que você pode partir já de uma certa altura com velocidade e para chegar a um certo ponto e determinar a velocidade naquele ponto, você traça ali um referencial diferente que não seja o solo. Show? Se gostou do vídeo, deixe seu joinha, bons estudos, assista os outros vídeos também na preparação do Bombeiro Militar do Rio de Janeiro, concurso deste ano 2022. Bons estudos, #Física na Veia, um grande abraço.